concedo a palavra agora ao doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres, que fará a sustentação oral pelo réu Almir Garnier Santos. Doutor Demóstenes, seja bem-vindo à tribuna. Tem até 1 hora para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin. Eu tenho verdadeira admiração por Vossa Excelência, porque coincide com a minha aposentadoria no Ministério Público e entrada na advocacia vamos dizer, o auge de Vossa Excelência como advogado. E, quando Vossa Excelência ainda estava advogando, houve um episódio em que Vossa Excelência foi assediado por um grupo de desqualificados. Eu tive a oportunidade, naquele momento, em escrever a seu respeito. A cintilação de Zanin, um dos operadores do direito de maior sucesso nessa República, se reflete nos resultados de seu trabalho. Existem explicações políticas e sociológicas para o retorno de Lula da Silva à presidência. A jurídica tem nome e sobrenome, Cristiano Zanin Martins. Na defesa de seu representado, elaborou teses, insistiu, debateu e, ao fim, obteve êxito, o melhor advogado que poderia existir na biografia do presidente. Acreditou ininterruptamente no personagem na causa. Metade do país endeusando o juiz algoz de seu cliente, os demais 50% achando que a cadeia era pouco para ele. E Zanin firme em seu propósito de absolvição. Gente que fez carreira graças a Lula, em cargos públicos e nos negócios particulares, o trocava por acordos de delação que diziam sobre os dedos duros o dobro das mentiras atiradas nas costas do traído. E Zanin gastando argumento para desmontar os trastes. Sua crença na justiça abolia o pessimismo de quem supunha que Lula só sairia da PF, Polícia Federal, para um PF, Presídio Federal. Vitorioso, deveria contagiar os que desejam resolver seus traumas fora da lei. Então, quero repetir isso aqui, porque eu disse e escrevi quando Vossa Excelência era ainda advogado. Então, eu sempre digo, quando o Supremo acolhe uma boa tese, os ministros estão, em geral, não agindo de ofício. Os ministros estão sendo provocados. E Vossa Excelência soube, com denodo, com persistência, buscar esse seu apogeu na advocacia. Isso talvez tenha facilitado, ou melhor, o indicado para ocupar esse altíssimo e honrado posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a Vossa Excelência, minhas homenagens, e eu tenho certeza que um novo advogado que sou tem como ídolo uma pessoa com a sua índole, com o seu caráter, com o seu trabalho. Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, conheço Vossa Excelência há muito tempo, sei da sua dedicação, do seu denodo. Vossa Excelência é primeiro lugar em concurso. Quando Vossa Excelência passou com 21 anos de idade, eu já estava no Ministério Público, nós todos o admirávamos e o admiramos, né? E acredito firmemente que Vossa Excelência tinha um destino iluminado. Vossa Excelência professor, escritor, e é uma pessoa dedicada. Outro dia eu dei uma entrevista, eu falava, olha, não brinquem com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele conhece o processo. Ele não é alguém que esteja ali se deliciando com algo que não seja a própria consciência dele. E eu tive a oportunidade também de escrever sobre Vossa Excelência, que concluía dizendo assim: quer enfrentar Moraes? Use instrumentos republicanos.
está insatisfeito com suas decisões no Supremo, recorra. É o que os advogados têm feito. Supõe saber mais de direito constitucional do que ele, debata nos autos e audiências. Mostre conteúdo intelectual e documentos. Publique artigos e livros. Tudo sem nada de discurso de ódio. Também tive a oportunidade de elogiá-lo em vários encontros e palestras, porque acredito firmemente em Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência esteve no Conselho Nacional de Justiça, acompanhava de perto seu trabalho, quando Vossa Excelência era uma espécie de primeiro-ministro na Prefeitura de São Paulo e que sabia resolver os problemas que eram encaminhados, muitas vezes fui atendido junto com o prefeito Kassab por Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência é um homem de resolver problemas, não é um homem de cozinhar o galo, como se diz no interior de Goiás. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, que também tenho a honra de conhecer há muito tempo, desde que era procuradora do Estado de Minas. Eu era procurador-geral de Justiça, 34 anos de idade, uma irresponsabilidade. Mas Vossa Excelência teve a oportunidade de dar várias palestras em Goiás e eu sempre a convidando para isso. E tem feito um grande trabalho no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Ministro Flávio Dino, volto um pouco antes para fazer a saudação ao ministro Luiz Fux. Não sei se erro, porque eu olhei no Google e eu vi aqui o almirante, o brigadeiro Batista Júnior, deu um número completamente furado, porque olhou no Google, de fuzileiros navais. Mas dizem que Vossa Excelência passou também em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público. E isso é um grande feito, né? Uma pessoa que já começa de forma qualificada e que tem demonstrado isso durante sua carreira. Eu lembro muito bem da sabatina de Vossa Excelência. Vossa Excelência saiu aplaudido de pé. Eu tinha acabado de deixar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou uma espécie de idiota da objetividade. Se eu tivesse na presidência, não teria deixado, porque, como aqui, nós somos advertidos. Não aplaudam, não façam barulho, não façam isso, nem façam aquilo. Mas Vossa Excelência brilhou grandemente de lá para cá. Ministro Flávio Dino, o ministro dos três poderes, né? Como nós já tivemos vários aqui, alguns, melhor dizendo, ministro Prado Kelly, ministro Aliomar Balieiro, ministro Nelson Jobim, de quem Vossa Excelência foi juiz auxiliar, né? E Vossa Excelência, talvez ocupando os três postos mais importantes no Executivo. Só lhe faltou a presidência da República, mas é muito jovem ainda, quem sabe esse dia ainda não chega. Eu quero dizer que acho que Vossa Excelência teve premonição de que seria ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Quando eu era senador e Vossa Excelência era deputado federal, Vossa Excelência aprovou várias leis, ou propôs, e eu no Senado tive oportunidade de relatar, e uma delas, né, que se tornou a Lei 12.019, de 21 de agosto de 2009, dizia o seguinte, que o Supremo, porque tinha que cumprir carta de ordem, o Supremo não tinha ministros criminais auxiliares, e Vossa Excelência disse que era permitido, e eu concordei totalmente, virou lei, ao relator nos processos penais de competência originária do STJ e do Supremo delegar poderes instrutórios e convocar desembargadores de turmas criminais dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, bem como juízes de varas criminais de justiça dos estados na Justiça Federal e assim por diante. Depois, Vossa Excelência também apresentou uma emenda à Constituição que eu tive a oportunidade de relatar, em que Vossa Excelência
alterava o artigo 103b da Constituição para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça, porque ficou uma falha. Na composição, qualquer um poderia ser o presidente do Conselho Nacional de Justiça. E não tem cabimento o ministro do Supremo não ser o originário, o presidente que, naturalmente, deve conduzir os trabalhos do Conselho Nacional de Justiça. E um outro que Vossa Excelência fez muito lobby no bom sentido, para aprovação, foi um projeto de lei que virou a Lei 12.562, que é de inspiração do ministro Gilmar Mendes, foi apresentado pelo senador José Jorge, e eu tive a oportunidade de relatar, que regulamenta o inciso 3 do artigo 36 da Constituição para dispor sobre o processo e julgamento de representação interventiva perante o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que Vossa Excelência... me permite... Pois não, Excelência. Pois não. Vossa Excelência citou que eu fui promotor de justiça, quando Vossa Excelência também era, né? Sim. E depois eu fiz a carreira da magistratura, sou juiz de carreira. Sim. Eu passei de carreira pelo Ministério Público porque eu me envolvi mais com a tarefa da judicatura. Achava que o Ministério Público opinava e o juiz decidia. E é verdade. E essa é uma vocação melhor. Sem dúvida. Biografia... Tenho que concordar com Vossa Excelência. A biografia a gente tem que defender. Concordo. Eu gostaria de também cumprimentar a todos, todos os assessores, elogiando a doutora Cristina, que aqui hoje não se encontra, mas que nos acompanhou durante todo esse período. Dos advogados aqui presentes, eu gostaria de saudar o doutor Pedro Paulo, que eu acho que está representando a Ordem dos Advogados, não defendendo algum cliente. Digo isso porque tem um momento na vida da gente que nem o vento bate nas nossas costas, não é? E eu precisei de advogados, e os advogados que me acudiram foram o Cacai, que é um meu amigo, pensamos completamente diferente, mas temos amizade. Lênio Streck, que estão dizendo que o ministro Barroso vai se aposentar quase que imediatamente após esse julgamento. Se isso for verdade, o Lênio Streck inteira 70 anos ainda esse ano, ainda dá tempo dele ser ministro. E ele é uma espécie, na minha opinião, né, de um Kelsen, um Canotilho, um Roxin, uma pessoa que nós temos no Brasil que brilha incessantemente. Quero homenagear ao almirante Garnier, que é réu nesse processo, né? E quando aconteceu o 8 de janeiro, eu escrevi um artigo no dia 11 de janeiro, no Poder 360, falando do absurdo que foi esse atentado contra as dependências do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e da Presidência da República. E eu, então, tinha uma decisão firme, não pegar nenhum cliente a respeito do 8 de janeiro. Mas a decisão firme do advogado é sempre abalada por alguma coisa, né? E acontece que eu tenho um amigo, juiz, Tribunal de Justiça de Goiás, que um sobrinho dele estava envolvido e preso no 8 de janeiro. Depois, um irmão da chefe de perícia de quando eu fui secretário de Segurança Pública e Justiça. E aí as coisas foram evoluindo nessa direção. Um bispo me ligou pedindo para defender o que se chamava da a musa do golpe, que nós acabamos fazendo um acordo de não persecução penal. E um dia bateu nas minhas portas o almirante Garnier. E eu fiquei com pena dele,
Por quê? É uma pessoa que vai inteirar agora 65 anos de idade, não tem recurso para pagar advogado, fez alguma coisa, disse, olha, nós não podemos fazer sem cobrar. E ele não teve dinheiro para pagar. A mãe dele vai fazer 93 anos, tem Alzheimer, ele alugou uma casa na Penha, né, para que ela pudesse morar, Penha, no Rio de Janeiro, e vive Brasília, Penha, e é uma figura que eu considero muito importante na minha vida. Uma outra pessoa, o seguinte, é possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu, né? Essa pessoa. E explico por quê. Um dia eu já estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente, passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo, né? E falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. E aí ele parou lá naquele lugar que passa o raio-x e tal, olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador, para mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando eu assumi o Senado, em 2003, eu tinha vontade de conhecer o presidente Antônio Carlos Magalhães, era presidente da Casa, e também o ex-senador e ex-ministro Jarbas Passarinho. E falei com Antônio Carlos Magalhães, falei com Jarbas Passarinho. E com o Jarbas Passarinho, ele ficou impressionado, porque naquela época a gente estudava, né? Então sabia bem sobre a vida dele. Sabia que ele tinha nascido em 1920, sabia que em 1943 ele, encarregado pela Academia Brasileira de Letras, né? E depois pelo presidente Getúlio Vargas, acabou assinando o formulário ortográfico, que é, obviamente, 1943, e que tinha muita coisa que foi modificada na nossa língua. Por exemplo, Piauí. Como é que se escrevia Piauí? Com H e Y. Então, foi uma reforma importante. E muita gente não sabia por que ele foi depois escolhido ministro da Educação. Então, ele tinha feito muita coisa, era um defensor dos indígenas, e conversamos muito tempo. De repente, eu falei, estou indo embora, foi uma honra falar com o senhor. Ele me disse, mas você não vai falar sobre a frase? Eu disse, que frase? Aquela do AI-5, que eu estava lá e disse, mais ou menos assim, as favas com os escrúpulos de consciência, uma coisa mais ou menos desse jeito. Falei, mas essa frase é muito batida, ela é muito conhecida, não é? E ficou essa coisa marcada em mim. Eu acho que nossos parlamentares, eu lamento profundamente que nós estejamos julgando essa causa, ou esse caso, dentro desse sentido todo de comoção, né? E acho que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, uma vez perguntado, falou, eu julgo de acordo com o que está na lei. Se as penas são altas, eu julgo de acordo com essas penas. Então, pode parecer injustiça que eu faço assim. Eu imaginei, inclusive, que o ministro dava uma dica para os parlamentares, né? Se houvesse abolício crimes, se houvesse diminuição das penas, se houvesse integração dos crimes,
Isso poderia ser muito mais fácil do que levar o Supremo Tribunal Federal a fazer essa interpretação, porque isso, às vezes, carrega o ministro, né? E ele, imagino, né, que se tivesse os parlamentares ouvidos, mas hoje os parlamentares, pelo que eu vejo, eles ficam muito preocupados em fazer selfie, tirar fotografia, mandar para não sei quem, e não prestam atenção no julgamento, querem só meter o pau, né? E o que não implica, eu, por exemplo, não tenho concordância com muita coisa, né? Mas eu acho que nós poderíamos ter uma solução legalista e pacificada. Eu quero dar ao doutor Paulo Vasconcelos Jacobina. Eu estava preparado para fazer uma homenagem ao nosso querido Paulo Gonet, que, inclusive, acabou de ser reconduzido, mas Vossa Excelência, que também foi outro primeiro lugar em concurso, mas Vossa Excelência leve os abraços a ele. Entrando propriamente na defesa, num primeiro momento, eu alego que o Procurador-Geral da República feriu o princípio da congruência. Por quê? Nas alegações finais, ele aponta 2 novos fatos que não existem na denúncia. E o Supremo Tribunal Federal, o artigo 384 do Código de Processo Penal, diz claramente que não é possível que o réu se defenda de algo que não lhe foi imputado. E traz, então, o Procurador-Geral 2 novas imputações. Primeiro, o desfile da Marinha ocorrido em 10 de agosto de 2021, na Praça dos Três Poderes, que foi interpretado por ele como ato simbólico de apoio ao suposto intento golpista. E depois, a ausência de Almir Garnier na cerimônia de passagem de comando da Marinha em 2023. Hoje, o doutor Paulo Gonet abandonou essa linha. Mas, como isso está nas alegações finais, estou fazendo constar, né, para que fique claro que isso é um caso expresso de mutatio libero. Ou seja, se tiver que imputar 2 outros fatos, tem que fazer o aditamento à denúncia. Ou, senão, o Supremo Tribunal Federal tem que pedir para desconsiderar no julgamento esses 2 fatos, que são fatos novos. Segundo, a colaboração premiada de Mauro Cid. A proposta do Procurador-Geral da República, ela é injurídica, ela não existe. E carreará inúmeros problemas para o Supremo Tribunal Federal, caso ela seja aceita, por um motivo muito simples. Hoje, ou se homologa e aceita a delação, e a delação foi homologada, ou ela é rescindida. Então, veja só, nós não estamos pedindo aqui a nulidade da delação, nós estamos pedindo a rescisão da delação. Agora, os senhores imaginem o seguinte: foi qualificado o senhor Mauro Cid com vários epítetos desairosos, entre eles, omisso, adotante de narrativa seletiva, portador de comportamento ambíguo, contraditório, resistente ao cumprimento das obrigações pactuadas, seu comportamento provocou prejuízos relevantes ao interesse público e faltou com a lealdade ao longo do procedimento. E que esses vícios comprometem a credibilidade integral dos seus relatos. Quem disse isso? Paulo Gonet. Não fui eu. Então, eu pergunto a Vossas Excelências, é possível convalidar essa delação? Ou ela tem que ser rescindida? Se ela tem que ser rescindida, e hoje eu vi uma ginástica feita pelo Procurador-Geral da República para tentar dizer que
se ela for rescindida, os fatos permanecem rígidos. Permanecem rígidos para quem? Só se for para acusação. Então, os senhores vão ter que decidir isso, porque a proposta feita por ele é de mitigação do acordo. Então, em vez de se cumprir tudo aquilo que estava pactuado, né? Então, e o que é que estava pactuado? Né? A concessão de perdão judicial, a concessão de redução da pena no valor máximo e que haveria uma conversão automática de pena privativa de liberdade em restritiva de direito. E o Procurador-Geral da República pleiteia agora justamente o contrário, que lhe seja reduzida a pena em apenas 1/3, que não se converta a pena automaticamente em privativa de liberdade e se mantenha a validade da delação e que não se conceda o perdão judicial. Então, é bastante incongruente, né? E eu acho que aí a pergunta feita pelo ministro Fux tem total pertinência, porque o Procurador-Geral da República disse isso, e muitas vezes ele foi chamado para corrigir informações que ele não tinha passado ou tinha passado de forma equivocada. Ou outras coisas que apareceram antes na imprensa que levaram à sua convocação. Então, efetivamente, essa mitigação oferecida ou pedida pelo Procurador-Geral da República, ela não pode ser acolhida, porque ela é uma jabuticaba. O Supremo se acolheu e veja o seguinte, em vários casos isso aqui chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal jamais deu guarida a esse tipo de mitigação. Por quê? Qual é o conceito? Qual que é a natureza jurídica? Né? É a natureza de um ajuste formal, é de um contrato, onde a pessoa oferece a colaboração e, em troca, ela recebe benefícios. Então, eu peço a Vossas Excelências, nesse caso, que rescindam o contrato de colaboração. Isso implica no desmonte total da ação penal? Não. Haverá apenas o trabalho de se dizer qual prova foi produzida efetivamente, independentemente da colaboração viciada, e prossegue-se, se existir alguma dessas provas independentes, né, para análise de Sua Excelência o relator e, consequentemente de todos os senhores ministros. Peço desculpas porque, como o ministro Zanin marcou para o dia 2, e a pedido do ministro Alexandre de Moraes, eu estava fora do Brasil, tive que vir correndo, e quando chega-se aqui em Brasília, você imediatamente já pega alguma coisa, né? No meu caso, é uma faringite com tosse de cachorro, que eu não sei como é que chama, talvez seja faringite mesmo, né? E coisas semelhantes, né? Espirro, e a voz, vou perdendo a voz. Por isso até que estou falando num tom abaixo do meu natural. Ausência de nexo causal. É preciso que haja o nexo causal individualizado. Não pode acontecer de se ter uma narrativa globalizante. Todo o processo tem que ter uma individualização. Embora o crime seja multitudinário, né, no caso daqueles que supostamente fazem parte desse núcleo, tem que se deixar claro exatamente o que foi que eles fizeram. Eu digo que não há o nexo causal, e sim uma narrativa globalizante, com base numa pergunta feita ou várias perguntas feitas pelo nosso nobre relator, ministro Alexandre de Moraes, no dia 21 de novembro de 2024, às 14 horas, aqui no Supremo. Mauro Cid
prestou esclarecimento. Pergunta ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor disse há pouco tempo que, em relação à reunião do dia 7 de dezembro, que era uma reunião de expectativa das Forças Armadas, porque as forças ficaram sabendo da reunião, tudo. Eu queria saber o seguinte, as forças, o senhor, as pessoas do governo, sabiam do dia 8? Cid, não, senhor. Ministro Alexandre de Moraes, eu não digo nem das consequências do dia 8, mas sabiam de que algo ia acontecer no dia 8? Não, senhor ministro. O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo. Os militares estavam de férias. Inclusive, tem uma mensagem minha trocada com a minha esposa, que está no inquérito, que está aquela confusão toda, prendendo as pessoas. E aí, os presidentes dos países apoiando o presidente Lula, rechaçando o que aconteceu. E aí eu falo para ela, imagine se o presidente tivesse assinado alguma coisa, o caos que ia ser. Então, ninguém nem sabia o que estava acontecendo, o que estava. O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo. Os militares estavam todos de férias. Eu já estava desligado, eu já estava de férias na casa do meu irmão. Realmente, foi uma surpresa muito grande. No mesmo sentido, quando interrogado no curso da ação penal, Mauro Cid negou que os acusados tinham ciência prévia do 8 de janeiro. Pergunta ao advogado. Muito obrigado. Eu queria saber, senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos do 8 de janeiro, evidentemente antes do 8 de janeiro. Ministro, o senhor teve? Réu, não, senhor. Ministro Alexandre de Moraes, em relação à organização, advogado, aos atos de violência de 8 de janeiro aqui no Supremo, se ele soube de alguma coisa do movimento do 8 de janeiro, senhor ministro Alexandre de Moraes, o movimento que resultou no 8 de janeiro, advogado, que resultou no 8 de janeiro do próprio fato que iria acontecer, ele teve informação antecipada? Ministro Alexandre de Moraes, o senhor teve alguma informação? Colaborador, não, senhor. Advogado, no Palácio da Alvorada, ele ouviu algo, o presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Ministro Alexandre de Moraes, por favor, réu, não, senhor. Nenhum dos réus tinha conhecimento do dia 8 de janeiro. Então, não pode, obviamente, haver uma conexão do que aconteceu antes com o que aconteceu depois. As provas citadas pelo Procurador-Geral da República, na denúncia e nas alegações finais, ele atribui a cerca de 10 acusados específicos a prática desses atos, especialmente o de organização criminosa. E a acusação ampliou isso nas alegações finais para 31 acusados. A relação causal descrita pela Procuradoria-Geral da República em 3 blocos. Primeiro, uma sequência concatenada de atos múltiplos ao longo do tempo, em conjunto, configuraria um crime. Isso é a maior falsidade que possa existir. E explico daqui a pouco. A unidade finalística entre todos os agentes, todos queriam o golpe, mas não descreve a conduta individualizada de ninguém. Apogeu do plano violento em 11 de janeiro. Aí conecta atos anteriores e diversos ao resultado, já negados, inclusive, pelo próprio colaborador. Com essa narrativa, ele corta o nexo causal, o que na ciência penal inviabiliza qualquer condenação. Isso é o básico, né? Ação, resultado e nexo causal. Se não tem nexo causal, o resultado não aconteceu por conta da ação. Roxin traz mais um elemento, que é a criação do risco proibido. A ação, ela tem que ter um risco proibido, ela não pode ser um risco permitido. É um risco que a pessoa vai correr para produzir algo que vai se transformar em crime. E a crítica ao sistema eleitoral
pôde causar o 8 de janeiro? A liberdade de expressão, ela pode ser criminalizada? As coisas mais desagradáveis, elas podem ser ditas em nome da liberdade de expressão. As pessoas mais detestáveis, elas podem dizer o que elas pensam. E o Procurador-Geral da República, ele, para justificar esse golpe, ele usa documentos apreendidos que supostamente revelam que a organização criminosa planejou a propagação coordenada de ataques ao sistema eletrônico de votação. Foi fixada por escrita a diretriz de repetição contínua da narrativa de vulnerabilidade das urnas eletrônicas como forma de deflagrar movimentos de rebeldia contra os resultados desfavoráveis ao grupo. Eu queria até pedir depois ao nobre presidente, isso aqui eu anotei, porque o senhor Procurador-Geral da República disse que no dia 5 de julho de 2021, o almirante Garnier estava na reunião famosa, e ele não estava. Quem estava lá representando a Marinha era o contra-almirante Marcelo Francisco Campos. Então, se, eventualmente, o representante do Procurador-Geral da República pudesse retificar essa informação, seria muito útil para a defesa e para todos os senhores ministros que vão julgar o caso. Live realizada no dia 29 de julho de 2021, que seria o marco simbólico das ações de estímulo social. O marco simbólico foi a live transmitida, diz o Procurador-Geral da República, diretamente do Palácio do Planalto. Apresentou uma série de alegações falaciosas sobre o sistema eleitoral, em manobra que se mostrou voltada a direcionar a opinião pública para a hipótese de insurreição. Então, veja que o Procurador-Geral da República usa a expressão o marco simbólico. O direito penal moderno é o direito penal dos fatos, não é o direito penal simbólico. Já morreu, isso não existe mais. Né? Qual é o fato? Ah, não, isso aí simbolicamente levou a isso. A entrevista concedida em 3 de agosto, supostamente intimidando o ministro Luiz Roberto Barroso, eu confesso que jamais vi o ministro intimidado. Né? Entrevista nos pingos dos is, com a finalidade de reiterar alegações infundadas contra o sistema eletrônico de votação. E por aí vai. Né? Eu mostro para Vossas Excelências o seguinte: isso aqui é um projeto de lei de autoria do senador Lindbergh Faria, que até há pouco estava aqui, e cujo relator fui eu mesmo. E o que com toda a razão, que tem a ministra, em 2011, tinha sido uma lei aprovada em 2008 ou 2009, que dizia que o voto de 2014 seria impresso. Então, eu dei o parecer dizendo, foi em 2009 que foi criado isso na chamada mini-reforma eleitoral, dizendo, primeiro, que eu achava que era inconstitucional, porque era possível identificar o voto. E, segundo, em 2002, foi feita uma experiência com votos impressos, né? E isso deu com os burros na água. Ficava ali nas impressoras, ninguém pegou o voto, atrasou a votação, foi um fiasco. Tanto é que a eleição de 2004, que também teria o voto impresso, em 2003, isso foi revogado. Então, há uma pessoa que sepultou, naquele momento, o voto impresso no Brasil. E essa pessoa fui eu. Né? Então,
eu digo, não me ofende de forma alguma, embora eu conto até a origem, por que isso aconteceu. Eu era promotor na minha primeira cidade, e aí, naquela votação que marca, não era bem um voto impresso, mas apareceu uma pessoa dizendo para mim, promotor, eu vou matar minha família. Por quê? Eu só tive um voto na urna que nós teríamos todos que votar. Vou matar minha família. Eu procurei o juiz, naquela época, os senhores sabem, não era fácil do jeito que eu estou contando. A gente tinha que fazer um recurso, mandar essas urnas para cima, lá eles teriam que fazer a recontagem, ou mandava fazer a recontagem. Falamos, vamos fazer essa recontagem? Vamos. E apareceram os votos da família. Então, eu nunca confiei nesse tipo de voto, né? E depois, o hoje desembargador Veloso me conta que quando ele, aqui no TRF1, me conta que quando ele era promotor no Piauí, aconteceu também exatamente a mesma coisa. Agora, me diga uma coisa, se alguém disser que essa urna ela é sujeita a fraude, se essa urna ela pode levar a uma série de sabores, que a única maneira de se auditar não é a da urna eletrônica, é desse voto impresso. E se, eventualmente, o Congresso ceder a essa solução e voltar o voto impresso, isso, de alguma forma, configura golpe de Estado, atentado violento ao Estado democrático de direito. Então, nós temos que tolerar essas bobagens. Isso não... essa criminalização do discurso, nós acabamos depois perdendo o direito de dizer algumas das coisas que nós gostaríamos. Então, eu imagino que esse tipo de situação, ele, de vez em quando, a gente enfrenta. Nós não podemos fazer a criminalização do dissenso. Eu pego aqui uma reportagem, né, que mostra um caso em que aconteceu recentemente, em que Boulos, Ricardo Noblar, um jornalista, e o deputado federal Túlio Gadelha fizeram, em emissora de rádio, né, ou nos locais próprios, né, da manifestação, uma manifestação, várias manifestações. No Twitter, Boulos disse, um lembrete para Bolsonaro, a dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina, além de ser um erro histórico, né? Quem terminou na guilhotina foi o Luís XVI, e a dinastia não começou com Luís XIV. Mas, enfim, jogo jogado, é um discurso de ódio, fazendo alusão à Revolução Francesa. Já Noblar publicou a mensagem, do jeito que vão as coisas, cuide-se, Bolsonaro, para que não apareça outro louco como o Adélio Bispo. E, em referência ao autor da facada, né, sofrida pelo então candidato a presidente, em referência ao Adélio, naturalmente. E, por fim, o deputado federal Gadelha curtiu um comentário de uma usuária do Instagram que sugeria uma facada verídica resolveria tudo. Então, o Ministério Público Federal, primeiro, houve uma requisição pelo ministro da AGU, se não me engano, naquela época era hoje ministro do Supremo, né? E o Ministério Público Federal deu o seguinte parecer, a favor do arquivamento das investigações devido à ausência de dolo e de risco à soberania nacional. Na nova decisão, também não foi constatada a intenção específica de ofender a honra de Bolsonaro. Teria ocorrido apenas uma crítica de caráter político, com expressões insignificantes do ponto de vista criminal.
é previsível que haja manifestação de pensamentos, opiniões e ideias em redes sociais a respeito da conduta de pessoas que exerçam cargos políticos. Isso tudo é o parecer do Ministério Público. Assim como as instituições de Estado, as vontades dos agentes políticos de ocasião, ou seja, não sendo suscetível às vontades dos agentes políticos de ocasião. Então, nós não podemos ficar aplicando duas regras. A regra Bolsonaro alguém pode dizer que seria bom que ele tivesse sido morto com uma facada, ou que aquela facada foi fake, ou que a solução seria guilhotina. Então, tem que haver a tolerância contra esse tipo de discurso. É um discurso quase que de um débil mental, mas é um discurso. Nós vamos levar isso a cabo sempre. Já caminhando para o final, infelizmente o tempo é curto, né? Eu tenho a dizer que tudo isso insere-se dentro do exercício da liberdade de expressão política. Eu temo o seguinte, eu contei a história do Jarbas Passarinho. E o ministro, foi ministro também, mas foi muito mais do que isso, Marco Maciel, dizia uma coisa impressionante. Ele dizia o seguinte, o problema do arrependimento é que ele vem depois. Tá? E eu, sinceramente, independentemente do resultado, eu acho que esse resultado ele não vai permanecer. A história vem aí em seguida. Né? E tudo aquilo que nós estamos dizendo agora vai passar por um crivo, por uma revisão. Talvez até se tivessem seguido o conselho sábio do ministro Alexandre de Moraes, não vou nem dizer conselho, mas a reflexão que ele fez. Não podia ter sido já resolvido esse problema se os parlamentares tivessem um pouco de tutano? Essas coisas não precisavam ter chegado a esse extremo. Mas eu gostaria de citar, eu não sei se a pronúncia é essa, porque eu comprei esse livro pela primeira vez, mas é Gustavo Maltausch, chama Contra Toda Censura. Ele faz uma citação, o princípio da liberdade de expressão existe precisamente para proteger o discurso dissidente. Ele existe para permitir aqui que o pensamento hegemônico considera ofensivo, errado, ruim, feio, injusto ou hediondo. Ele protege o discurso que nós consideramos vil e odioso. Se ele protege até isso, ele protegerá todo o resto. E assim nós teremos sobre a força inabalável desse princípio a liberdade para pensar, falar e criticar o que quisermos. É preciso, assim, defender a livre expressão de todos, inclusive a dos nossos maiores e mais odiosos inimigos. Eu passo para as imputações que são feitas contra Garnier de uma maneira específica. Hoje, o procurador-geral ele ficou apenas com a afirmação de que ele teria colocado tropas à disposição, abandonando, evidentemente, por ausência de lastro. Por exemplo, a nota que foi assinada no dia 11 de novembro, ou publicada no dia 11 de novembro de 2022, ficou provado que os 3 comandantes assinaram, não a mando de Bolsonaro, mas porque eles queriam abaixar a temperatura no país. A outra acusação de que Garnier, no dia 7, e é bom lembrar isso aqui, porque o que acontece? Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, ele diz o seguinte, que ele nunca afirmou, categoricamente, que isso teria acontecido no dia 7. Diz o seguinte, a defesa de Almir Garnier também procura alegar que a denúncia omissa quanto ao momento exato
em que o almirante declarou seu apoio ao então presidente da República. Sustenta que, de acordo com os comandantes, Garnier teria colocado suas tropas à disposição em encontro posterior ao dia 7/12, o qual não se encontra narrado na denúncia. A alegação não merece acolhida. A denúncia é expressa ao afirmar que as investigações apuraram uma série de encontros, nem todos com data especificada, voltadas à apresentação das medidas excepcionais, e deixa claro que todos esses encontros não há notícia de resistência de almirante Garnier ao intento golpista. Ou seja, disse que fui eu que disse que foi dia 7 de dezembro. No entanto, o que diz a denúncia? Em relação ao almirante de esquadra Almir Garnier Santos, os depoimentos prestados pelo general Freire Gomes e pelo tenente brigadeiro Batista Júnior apontam que, na reunião de 7 de dezembro, no Palácio da Alvorada, então o comandante da Marinha se colocou à disposição de Jair Bolsonaro para seguir as ordens necessárias ao cumprimento do decreto. Então, realmente, o Procurador-Geral da República disse que no dia 7 aconteceu isso, e agora mudou de opinião, é direito. Só que ele fala que isso teria acontecido numa outra reunião. A outra reunião que aconteceu foi no dia 14 de dezembro. E aí já vem o Procurador-Geral dizendo: pouco importa nesse sentido se a fala contundente de Garnier foi proferida exatamente no dia 7 de dezembro de 2022 ou poucos dias depois. A imputação que lhe recai não se resume a uma fala em um dia específico, mas sua adesão a todo processo criminoso de mobilização das Forças Armadas em prol de uma ruptura internacional. Ele está dizendo que foi numa reunião posterior. Só que acontece o seguinte, Batista Júnior, eu perguntei a ele, o senhor voltou, estava em Pirassununga, o senhor só voltou a Brasília no dia 12 de dezembro? Perfeito. Já Freire Gomes, o senhor foi avisado do problema com sua mãe no dia 7 ou 8? No dia 7, durante a reunião. E o senhor viajou no dia 8? Dia 8, porque só consegui passagem no dia 8. E o senhor retornou quando, general? Dia 13. Entre esses dias, reuniões que estão aqui nos autos são dia 7 e 14. Entre o dia 7 e 14, esse período que o senhor foi ver sua mãe que estava doente, o senhor chegou a fazer alguma reunião, ainda que virtual? Não. Então, não existiu essa reunião. Foi afirmado que era dia 7 e isso não existiu. Então, essa é a acusação principal. A outra é gente que teria elogiado, manda sentar o pau no fulano de tal e elogiar o Garnier. Isso é prova de quê? Isso é acusação de quê? Qual é o fato objetivo contido nisso? E outra coisa, em relação a esse nexo causal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse no dia 1º. Se ele quisesse desfazer o que estava lá na frente, ele confiou no comandante do Exército, tanto é que ele o demitiu, confiou no GSI, que depois foi demitido também, né? Ele teria acabado com aquela manifestação. Outra coisa, vem o Procurador-Geral e diz, até o dia 14, queria convencer os ministros das Forças Armadas. Os ministros, eles são subordinados. Se eles quisessem, eles podiam... O presidente Garnier, o presidente Bolsonaro poderia ter trocado o comandante do Exército da Aeronáutica, se esse fosse um empecilho. Eles eram subordinados, eles não tinham que ser convencidos, né? E, evidentemente, se estivesse o Bolsonaro, eu acho que todo mundo aí está indo de embrulho por conta do Bolsonaro, se tivesse o Bolsonaro querido o evento do dia 8 de janeiro, com um simples assovio, ele botava lá 200 mil pessoas, não 2 mil. Essa narrativa do 8 de janeiro ela é bastante inverossímil. E eu alego ainda mais uma situação. Se tudo isso aconteceu, que nós aqui não vamos repetir, se tudo isso aconteceu, não é verossímil que eles desistiram? Se isso aconteceu, eles não desistiram?
aconteceu um fato aqui no Supremo Tribunal Federal que todo mundo conhece. Rodrigo Janot, um jornalista ali apelidou de Janot de Santo Cristo, entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. E o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque ele desistiu. Então, não há uma reação contra a desistência ou arrependimento eficaz. Não, já começou a fazer, mas se arrependeu. Então, são várias as alternativas postas para Vossas Excelências, que demonstram a incongruência narrativa dessa acusação. Eu defendo, obviamente, o almirante Garnier. Ele, evidentemente, não fez nada disso. E o desfile do dia 10 de agosto, que também, agora, sem aditamento, foi posto, 10 de agosto de 2021. Olha, basta ir no Google. Há um ofício endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, do atual comandante do Exército, comandante Olsen, comandante do governo Lula, dizendo que houve o planejamento no dia 7 de julho para o desfile no dia 10 de agosto. E aí vai-se lá e busca. No dia 5 de agosto, essa proposta foi rejeitada numa comissão especial. No dia 6 de agosto, o presidente Lira, então presidente, disse que ia pautar. E no dia 10 de agosto, o dia do desfile, ele pautou e votou. Então, quem fez essa pauta foi o presidente Lira. Isso está aí, basta buscar. A manchete do dia no Jornal do Senado era: entenda a polêmica do voto impresso. Entenda a polêmica do voto impresso. Por quê? Porque era um debate. Isso não é criminalização de nada. Eu agradeço a Vossas Excelências, peço a Vossas Excelências a absolvição do almirante Garnier por tudo que aqui foi dito. Se Vossas Excelências assim não entenderem a possibilidade da consunção, já admitida, no caso do ministro Cássio, ele não aplica nada. No caso do ministro André, que fez a requisição para o caso Boulos, Ricardo Noblar e Gadelha, ele aplica apenas um dos crimes, dizendo que o golpe de Estado é absorvido, é o princípio da consunção. E, no outro caso, é mais evidente ainda. Os senhores peguem o dano qualificado contra patrimônio e dano contra o patrimônio tombado. Um é o dano ao patrimônio público, outro é o dano ao patrimônio tombado. E é óbvio que o patrimônio tombado, se ele for público, ele absorve outro crime. Então, há várias alternativas, caso Vossas Excelências não se decidam pela absolvição, para que essa pena seja minorada. Eu agradeço a Vossas Excelências, foi uma honra muito grande poder estar aqui todo esse tempo, junto a essa tribuna do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a todos os senhores. Agradeço ao doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres e